Em dezembro de 2022, cientistas do NEF conseguiram criar uma fonte de energia pura e infinita. Durante o experimento, os cientistas criaram uma reação de fusão que produziu 54% mais energia do que foi colocada nela. A fusão termonuclear é a mesma reação que mantém o Sol brilhando por bilhões de anos. Também pode acabar com o consumo de petróleo e carvão e até mesmo parar as mudanças climáticas. Mas no início de 2022, um projeto completamente diferente estava mais próximo de um avanço no campo da fusão termonuclear. O reator de fusão termonuclear experimental chinês East-Leste foi até chamado de Sol Artificial. Uma equipe de cientistas trabalhando nisso poderia manter o plasma superquente, onde ocorreu a fusão termonuclear, por um tempo recorde. Mas como os cientistas conseguiram criar a estrela artificial? A pressão no núcleo do nosso Sol atinge 260 bilhões de atmosferas. Para comparação, os diamantes são formados a partir de carbono a uma pressão de apenas 55 mil atmosferas. Como resultado, os núcleos de deutério e trítio se fundem, liberando uma quantidade enorme de energia. É simplesmente impossível recriar a pressão solar na Terra, mas os cientistas do reator de fusão termonuclear experimental chinês East-Leste encontraram uma solução alternativa. Eles aqueceram o combustível nuclear a temperaturas muitas vezes superiores às solares, até 100 milhões de graus Celsius, para que a reação não seja interrompida e o plasma não queime o reator. Junto com os cientistas, ele é mantido unido por um campo magnético muito poderoso. No início de 2022, o reator East conseguiu manter as condições de fusão termonuclear por um recorde de 17 minutos e meio. Este é um grande avanço, mas até agora o reator é mais como um carro que você pode ligar por um momento, mas ainda não é possível dirigi-lo. Enquanto isso, 35 países investiram 20 bilhões de euros na construção do reator de fusão ITER, que será maior e mais potente que o East. Só para constar, isso é quase todo o orçamento da NASA. Ao mesmo tempo, os cientistas chineses ainda não conseguiram obter mais energia do que gasta no aquecimento do plasma e na manutenção dos campos magnéticos. E em 2040, eles planejam lançar o reator de fusão nuclear DEMO. Mas graças ao recente avanço do NEF, a empresa americana Helion Energy planeja produzir energia pura por fusão já em 2024. Usando apenas 500 milhões de dólares de investimento, ao contrário do NEF, que usa um laser poderoso e consumidor de energia, o reator Trenta consumirá muito menos energia do que produz. Durante o experimento, o NEF conseguiu gerar um pouco mais de 3 megajoules de energia, enquanto gasta 2. Acontece que o laser NEF, o maior laser do mundo, gasta 99% da sua energia no aquecimento de pellets como combustível. Embora esse método de fusão tenha mostrado resultados revolucionários para a indústria, ainda é inadequado para uso comercial. Para que a produção de energia de fusão nuclear se torne lucrativa e massiva, empresas como a Helion Energy precisam encontrar uma maneira de extrair centenas de vezes mais energia da reação, e parece que a 7ª geração dos reatores Trenta da Helion será capaz de fazer isso. Hélio 3 e deutério serão usados como combustível para o reator. Sob a influência de um poderoso campo eletromagnético, eles colidem no vácuo e se transformam em plasma. 2 frascos com plasma estão localizados em diferentes partes do reator. Os anéis de plasma formados nele se moverão um em direção ao outro a uma velocidade de mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Quando eles colidem, a temperatura sobe para 5,5 milhões de graus Celsius. No processo de síntese, novos átomos de hélio 4 são formados com um átomo de hidrogênio adicional e uma quantidade enorme de energia térmica é transmitida através de cabos de fibra óptica. O gerador de 7ª geração será capaz de produzir fusão termonuclear a uma frequência de várias vezes por segundo. Ao mesmo tempo, embora o próprio gerador se torne 25% maior e sua construção será mais cara, ainda é a mais barata e compacta do mercado. Afinal, a Helion Energy
não é a única empresa privada trabalhando em um reator de fusão. De acordo com a Associação da Indústria de Fusão, pelo menos 33 empresas estão engajadas na fusão nuclear e, em apenas um ano, atraíram quase 3 bilhões de dólares em investimentos. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou doações de até 500 mil dólares para 10 empresas de fusão nuclear trabalhando em seus projetos com universidades e laboratórios nacionais. E este é um avanço real porque novas fontes de energia seguras são vitais para nós agora. Porque a queima de combustíveis fósseis está literalmente nos matando agora. Para o povo da cidade, toda a energia está nas tomadas, mas 90% dessa energia vem do carvão, petróleo e gás. Quando o carvão é queimado, as micropartículas de fuligem atingem o ar. Elas podem entrar em nossos pulmões e causar trombose, derrames e ataques cardíacos. Centenas de milhares de pessoas morrem de produtos de queima de combustíveis fósseis todos os anos. E em 10 anos, usinas elétricas movidas a carvão emitem cerca de 55 mil toneladas de impurezas de urânio e tório na atmosfera. Isso é mais do que todo o combustível nuclear gasto do mundo. E seu carvão parece antiquado para você, o que dizer das lâmpadas de querosene? 500 milhão de pessoas ainda as usam para iluminar suas casas. 77 milhões de litros de querosene são queimados em lâmpadas todos os anos, enquanto sua fumaça envenena dezenas de milhares de pessoas, mas esse combustível ainda é relativamente limpo em comparação com a lenha usual. É isso mesmo. Enquanto pedimos a Alexa para colocar a torrada no micro-ondas, milhões de pessoas ainda cozinham em fogo a lenha. Incêndios e monóxido de carbono ceifam outros 3 milhões de vidas a cada ano. Mas não importa o que façamos, as emissões atmosféricas de dióxido de carbono estão crescendo continuamente. Nos últimos 100 anos, eles aumentaram 1,5 vezes. O problema será resolvido quando mudarmos para usinas termonucleares que, como resultado, emitirão apenas hélio inofensivo. Mas levará 20 anos para finalmente carregar seu telefone em uma tomada de energia de fusão. E precisamos fazer algo a respeito agora. E pode haver outra coisa que nos salvará. Que fontes de energia podem substituir a fusão termonuclear? Em apenas 1 hora, o Sol pode nos fornecer um suprimento anual de energia, mas os painéis solares são quase inúteis em tempo nublado e à noite. Além disso, para obter energia suficiente, precisamos de campos inteiros deles e as baterias tendem a se desgastar e a perder a eficiência. Turbinas eólicas também não são uma boa opção. São caras de construir e manter. Os pássaros morrem por causa delas e se não estiver ventando lá fora, você nem conseguirá carregar o celular. Mas há outra fonte bastante incomum que muitas vezes é esquecida. Estou falando de usinas geotérmicas que usam a energia interna da Terra. Mesmo 1% da energia da crosta terrestre é 500 vezes mais do que podemos obter queimando todo o petróleo e gás do mundo. Mas aqui está o problema. Perfurar poços em áreas sismicamente ativas leva a novas rachaduras na rocha, provocando terremotos em potencial. Em geral, a principal preocupação das fontes alternativas de energia é que sua eficiência depende muito das condições naturais. Então, isso significa que apenas a fusão termonuclear nos ajudará a escapar do abraço sufocante do carvão e do gás, o que só será possível em 20 anos? Felizmente, há uma saída. E não está na fusão dos núcleos, mas na conhecida divisão deles. Porque a energia nuclear pode ser mais eficiente que a de fusão. A energia nuclear é realmente mal promovida. Quando as pessoas ouvem Chernobyl e Fukushima, elas não pensam em um futuro brilhante, mas em pílulas de iodo em casa. E se for esse medo que nos impede de apreciar adequadamente os benefícios das usinas nucleares? Bem, se considerarmos o ponto mais crucial, desempenho, o método de fusão tem a vantagem. O reator de fusão produz 4 vezes mais energia do que o nuclear a partir de 1 kg de combustível, 1-0 para a fusão. Em termos de combustível, o deutério e o trítio podem ser encontrados na água do mar, que é abundante na Terra. Ao mesmo tempo, também há urânio mais do que suficiente usado pelas usinas nucleares para operar.
O placar é de 2-1. Em seguida, os resíduos das usinas termonucleares são perigosos pelos próximos 150 anos. Em contraste, os resíduos nucleares se decompõem por 500 anos. Um ponto para a equipe de fusão. Em defesa da energia nuclear, seus resíduos podem ser pelo menos reaproveitados, mas é a segurança deles. O reator de fusão é altamente valorizado por seu mecanismo de desligamento automático em caso de avaria mínima. No entanto, hoje os reatores nucleares também possuem essa tecnologia. Além disso, foi o fator humano que desempenhou um papel crítico em todos os terríveis acidentes nucleares do passado. Cada equipe ganha um ponto aqui. Na rodada final falaremos sobre o benefício. Com todas as suas vantagens, o método de fusão tem duas falhas principais. Os reatores são caros e o risco de quebra é alto, porque são muito sofisticados. Por sua vez, a energia nuclear não é tão cara como antigamente e também são mais fáceis de manter. Mas o mais importante é que a infraestrutura da usina nuclear já existe. Considerando que levarão 20 anos para atingir a energia termonuclear em massa, e devido a todos os desafios técnicos e financeiros, pode ficar para sempre 20 anos longe de nós. E aqui está a diferença crucial. Deve-se ressaltar que, neste momento, a boa e velha energia nuclear supera definitivamente a moderna fusão termonuclear, mas não nos fará desistir do sonho do Sol artificial. O dia da energia termonuclear pode chegar quando começarmos a colonizar exoplanetas em torno de outras estrelas. Afinal, com certeza haverá água, que é uma fonte de combustível termonuclear. Portanto, o principal para a humanidade é não estragar tudo neste momento.